Então, agora caminhamos para a segunda palestra do painel Plásticos de Engenharia e Compostos Termoplásticos, né? Também vem aí outra fera no assunto, né? Que é o Augusto Lopes Dornelas Filho. E ele vai falar, né, sobre reciclando o jeito de vender de plásticos de engenharia. Quer dizer, um tema novo, né? Ele que tem tanta experiência. Você também pega o currículo dele, mestre em engenharia automotiva pela Escola Politécnica da USP, sólida formação acadêmica e ampla experiência na indústria de plásticos de engenharia e adesivos. Mas, ó, gente, tem muita coisa, muita. Já passou pela Rodia Celanese, Ciba-Geigy, Hearst e Dupont. Atualmente é responsável por clientes estratégicos, não poderia ser diferente, da área automotiva na divisão Transportation e Industrial da Dupont do Brasil. Augusto, seja muito bem-vindo em mais um evento. Tudo bem? Nos ouve? Tudo bem, estou ouvindo vocês. Ah, então tá bom. Então eu estava contando aí, eu li 2 anos da sua vida, tá? Do seu currículo. Não deu tempo de ler todo o resto, tá? Então tá bom, Augusto, muito obrigada. Eu fiz a apresentação do Reciclando o Jeito de Vender, de plásticos de engenharia, então falo para você ficar à vontade, compartilhar teu material e começar a Tá, eu apresentação. vou compartilhar. Legal, vou Isso, faz essa compartilhar gentileza. agora Então, a apresentação, então. lembrando, né, a todos que os materiais estarão disponíveis, tanto a apresentação quanto a gravação da palestra, a partir da próxima semana, no site feiplar.com. Vocês vão em Painéis e Congressos 2025, aí vocês vão achar os painéis, assim como outros eventos, e a gente vai enviar por e-mail. Tudo compartilhado, Augusto, ótima apresentação. Tá aparecendo aí, Simone? Sim, tá perfeito. Tela cheia, Ah, legal. perfeito. E, Simone, só para perguntar, quantas pessoas estão na audiência hoje? Eu não consigo ver agora, porque é uma marcação contínua. Eu só vejo depois. Ah, tá. Tá bom? Então tá bom, tá legal. Então eu vou começar a falar um pouco sobre. Obrigado pelo convite primeiro, Simone. Como sempre, a gente tenta dividir um pouco do que a gente aprendeu ao longo da carreira, né? E eu sei que é um tema hoje complexo, né? Todo mundo está reclamando que a gente precisa aprender uma nova maneira de vender, né? Então, não sei quantos vendedores tem na linha, mas acho que no final, na indústria de plásticos, todos somos vendedores, né? E quando se vende um plástico de engenharia hoje, se vende pensando em sustentabilidade, se vende pensando em ter o melhor da demanda que ele gera, tendo o menor custo, o melhor custo-benefício, né? E, como sempre, tentando inovar em aplicações e tentar aumentar o número principalmente substituição de plástico, ou dos materiais convencionais por plásticos, né? Então, a proposta dessa apresentação é um pouco diferente, é tentar dar uma outra visão e mostrar que os modelos que a gente aprendeu no passado podem estar sempre se renovando, né? Então, eu vou explicar um pouquinho por que que a gente resolveu fazer esse tema. O pessoal está vendo minha tela? Sim, sim. Ah, ok. Então, na verdade, a motivação dessa apresentação foi porque, algum tempo atrás, um distribuidor de plásticos, né, a gente estava conversando e ele estava preocupado porque ele estava com 200 toneladas de plástico de engenharia em estoque, com vendas em queda e meio desesperado de como vender esses materiais, né? E uma das coisas que a gente precisa aprender sempre na área de vendas e também na área corporativa em geral é que a gente tem que ter resiliência, né? Resiliência para tentar
responder e se adaptar aos novos cenários sempre, e ainda mais nos dias de hoje, né? E isso vem muito a calhar porque a maioria desse conceito que que a administração roubou da área mecânica, né? Ele tem muito a ver com plástico. E os plásticos resilientes são aqueles capazes de absorver alto valor de carga dentro da zona elástica e devolver isso rapidamente, né? Então é aquele efeito elástico. Então, mas aqui a gente está trabalhando a resiliência como uma tentativa de se adaptar aos novos cenários e responder, dar uma resposta positiva a esses problemas, né? E um outro fator importante é criar soluções, né? E a inovação, alguém disse uma vez que a inovação é a criatividade em movimento, né? Não existe inovação se você não põe a criatividade em movimento. Primeiro, se você não criar nada, você não tem a inovação. Ela não passa de uma ideia. E a ideia aqui é a gente conciliar esses dois conceitos para transformar esse problema de como vender diferente e mais, né, nos tempos que a gente está vivendo hoje. Então, uma das vertentes mais importantes é tentar entender como é o processo da jornada de vendas hoje, né? Então, a gente tem um cenário que eu listei aqui 8 atividades e que hoje são importantes para o cliente e para a área de vendas entender como esse processo acontece. O primeiro aspecto é entender que o processo decisório ele está sempre centralizado, né? Hoje nunca os clientes estiveram com tanto poder na mão para decidir sobre a venda. E o mais importante, muitas vezes ele não sabe o que comprar. E isso daí complica mais ainda para a área de vendas entender não só a jornada de vendas, mas também entender a jornada de compras, de como ela se dá. Mas é muito importante entender que sempre esse processo é um processo centralizado. É alguém que vai tomar essa decisão. Uma outra coisa importante é entender que a concorrência hoje é instantânea. Você tem concorrentes em todos os lados, né? Até o almoço do dia pode ser um concorrente ao quilo do plástico de engenharia que se quer vender, né? Então, tudo, na verdade, conta, né? Qualquer montante de capital destinado a compra de qualquer produto concorre inerentemente com o seu plástico que você quer vender. Terceiro ponto, a jornada de vendas, como eu falei, está cada vez mais complexa, porque ela não é mais linear, ela é baseada em múltiplos pontos. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante esse processo. Outro fenômeno é o excesso de dados. Nunca se teve tantos dados e tantas informações, principalmente agora com as inteligências artificiais. A gente tem milhares de informações, mas o problema é o que eu faço com elas? Como tabular essas informações para que o cliente consiga decidir pela compra, né? Outra coisa importante, outro aspecto importante é a experiência do cliente que está centralizando a compra, né? O que esse cliente entende em termos de experiência? O que é a experiência de compras para esse cliente? Se a gente conseguir entender isso, a gente consegue direcionar a jornada de vendas um pouco melhor. Mas esse é o problema. É difícil entender o que o cliente entende por experiência, né, nessa compra. Um fator importante e que também tem norteado todo o processo de venda é entender que o cliente sempre tem pressa. Então significa que
as pessoas, né, o novo comprador B2B, ou aquele que compra de negócio a negócio, né, ele está sempre precisando tomar decisões rápidas, porque as cobranças internas dentro da corporação também são rápidas. E ele precisa decidir rápido, então a jornada de vendas tem que entender, o vendedor ou o departamento de vendas tem que entender que as respostas têm que ser cada vez mais imediatas. Um outro problema é onde o cliente está. Cadê esse cliente? Onde que esse cliente está se distraindo nesse momento? Hoje, eu costumo dizer que, além do TikTok, né, que é talvez a grande mídia social, onde a maior parte das pessoas se distrai, a gente tem que considerar que a pessoa que está comprando, né, também se distrai com essas mídias, né? Então, naquele momento, se você não tiver alinhado com essas mídias, você também não está localizando esse cliente. E um aspecto final que eu escolhi, dentre tantos outros que ocorrem, né, é como chamar a atenção, como manter a atenção para a proposta ou para a informação ou para novidade em termos de aplicação, em termos de processo, em termos de oportunidade que o seu cliente, que o seu produto específico está oferecendo para esse cliente. Então, passando um pouquinho mais detalhando, né, a gente estava falando do processo decisório mais concentrado na mão dos clientes, né? Hoje, esse gráfico ele dá conta de um fenômeno muito interessante. Se vocês virem essa reta, esse gráfico central preto, onde tem representante de fornecedores, né? O que está acontecendo? A gente pegou esses gráficos que estão se renovando, né? Mas a presença de um representante do fornecedor, ou seja, do vendedor convencional, está perdendo uma importância incrível nesse novo cenário de vendas. Então, pelos levantamentos que foi feito pela Trust Radius, né, que é uma consultoria, eles identificaram que hoje, de 43% que era no passado a importância de ter um representante de vendas, isso daí não passa hoje de um quarto do valor que é para esse tipo de venda tradicional, onde você tem um representante que vai simplesmente no cliente e tenta comunicar sobre as virtudes, sobre os atributos desse produto. Então, talvez o principal motor disso seja esse ponto, né? A perda de relevância que os representantes perderam no mercado. E não é porque as pessoas não gostam de ter contato, não se trata disso, é uma questão simples. Outro dia eu fui num cliente, e um cliente grande da área automotiva, e quando eu estava na portaria conversando com o pessoal de portaria, eles perderam o meu cadastro. E aí eu perguntei, eu refiz o cadastro rapidamente e tal. Falei assim, escuta, quantas visitas vocês recebem por semana? Eu fiquei assustado com o número que eles disseram, né? Numa semana, essa empresa estava recebendo 400 visitas naquela semana. Então, em média. Então, você imagina o seguinte, são muitas pessoas para atender e aí você começa a entender que esse excesso de oferta, excesso de pessoas, também toma o tempo das pessoas que estão atendendo os representantes, né, de vendas, né, e passa a ser cada vez mais difícil você compactuar ou ganhar esse tempo para falar com os compradores, né. Então é um problema real que está acontecendo. Por outro lado, nesse mesmo gráfico, né, você tem, né, principalmente nos gráficos com os
os gráficos em azul, né, vocês vão perceber que teve crescimento em alguns. Por exemplo, blog de fornecedor teve crescimento, a, a recomendação de consultores também em verde teve crescimento de 22% para 18%, os blogs cresceram de 14% para 9%, e era no passado 9%. A classificação e análise de relatórios cresceu em 35%. A experiência própria cresceu um pouco também em importância. Os relatórios de usuários que põem opiniões na internet também cresceram, eram 45% e agora são 55%. Também é importante as comunicações de fóruns e comunidades presentes na internet. Então, você percebe o seguinte: as novas mídias e as novas maneiras de comunicar as virtudes e as características do produto também mudaram. E ao mesmo tempo que você tem esse decréscimo na relevância dos representantes convencionais, houve um crescimento das mídias em geral, daquelas ações relativas às mídias em termos de preferência do comprador ou de quem está tomando decisório de compra nas mãos, né? Então, isso é importante como fato e como determinante para a gente entender que a gente tem que mudar o nosso processo de como comunicar as características dos produtos. A concorrência instantânea, como eu estava falando, né? Hoje, dificilmente um comprador ele toma uma decisão sem consultar, pelo menos ele clica 12 vezes antes de consultar uma compra. Ele só vai criar na cabeça dele o comprometimento, o compromisso de compras, né, depois de pelo menos 12 cliques dentro da internet, né? Então, o que está acontecendo, né? Cada vez que passa, o seu concorrente está mais próximo de quem está decidindo a compra. Quer você queira ou não, ele está mais próximo porque a ferramenta que hoje quem está concentrando a compra, o comprador tem, são mais eficientes nessa identificação de seus concorrentes. E isso é importante a gente entender. Por isso que a gente tem que estar sempre um ponto ou ser melhor do que o concorrente, como sempre. A jornada de vendas também está mais completa, né? Está mais complexa. Antigamente você tinha um padrão linear, então você tinha a descoberta, a consideração, a avaliação e a compra final decidida pelo cliente. Hoje, na verdade, quando a gente vê nesse gráfico à direita o novo caminho de vendas, né, você percebe o seguinte: houve uma complexidade não linear no processo de decisão de compra. Então, antes você tinha praticamente uma linearidade das avaliações e hoje pode ser que essa compra aconteça em qualquer um desses pontos que estão aqui. Pesquisas, busca online, indicação, redes sociais, avaliações de terceiros. Ou seja, o caminho que o comprador toma hoje para tomar decisão nunca é linear. Ele pode estar em qualquer ponto e a dificuldade começa do vendedor tentar entender todas essas características desse novo caminho de vendas. Dei sorte, naquele momento ele estava fazendo uma pesquisa e calhou exatamente no que ele queria de resposta do meu produto. E ele fez a compra naquele momento. Mas o inverso pode acontecer. Ele pode passar e pesquisar e tentar outra alternativa ou preferir o seu concorrente. Então é muito importante a gente entender isso.
E os excessos de dados, né? Hoje, como eu falei, ainda mais com as inteligências artificiais dominando, né? Você tem qualquer tipo de informação disponível num toque em menos de 30 segundos. O problema é que muitas vezes você não tem um repertório para entender essas informações. Então é importante que a gente esteja conectado com esses decisores, com os compradores, né, para tentar entender que tipo de interesse, que tipo de dados ele não consegue interpretar. Ah, mas como que eu faço isso? Esse é o ponto. Como a gente está alinhado com esses interesses e descobrir o que esses clientes estão querendo saber, né? E aí vem muito da experiência de campo, né? De cada um dos componentes do corpo de vendas, né? Tentar pensar em o que eu tenho que comunicar ou o que eu tenho que resolver em termos de tentar atrair esse cliente. Para onde que eu quero direcionar as informações que eu divulgo na mídia, divulgo na internet, que possam ser tabulados, por exemplo, numa consulta junto ao chat GPT. Então, eu tenho que entender que tipo de informação eu estou comunicando com o mercado e para que isso também chegue no meu cliente de uma maneira assertiva e que ele decida por me receber ou por fazer a compra pelo meu produto. Um gráfico interessante que mostra, né, as grandes dificuldades que a gente vive hoje no mercado vendedor, né, de plástico de engenharia, é tentar entender, por exemplo, essa nuance que o gráfico de cano tenta mostrar, né? Então a gente fez aqui um exemplo para a poliamida 66, o nylon 66, né, como a gente chama no mercado, em 5 ações que são importantes no processo de venda, né? Então, primeira seta, né? Aqui eu tenho um gráfico que ele praticamente ele tem 4 nuances, né? A satisfação e a não satisfação do cliente, né? O cliente está satisfeito ou não satisfeito, e o cliente tem requisitos ou valores atendidos totalmente e não atendidos. Então, dentro desse gráfico, eu posso ter a atratividade, eu posso ter o efeito reverso, eu posso ter aquelas setas unidimensionais que não variam, eu posso ter a posição indiferente e tenho características que eu chamo de obrigatórias, né? Então, fizemos essa análise para nylon 66, só para se entender aqui, né? O que é atrativo no nylon 66? Mesmo preço, mesmo se tiver o mesmo preço, né? A, a, claro que a satisfação do cliente aumenta, que é essa seta verde, então ele aumenta, mas mas não gera insatisfação se outros atributos, por exemplo, uma entrega rápida, eu puder agregar a esse menor preço, né? Então, o mesmo preço ou um preço um pouco menor sempre vai continuar atrativo. Claro que se eu tiver algum problema de entrega, isso vai me gerar uma insatisfação, mas, em geral, se eu tiver outros atrativos, eu não gero essa insatisfação junto ao cliente. O efeito reverso é o contrário. Tenho uma disponibilidade e prazo de pagamento, gera uma satisfação elevadíssima, mas a falta desses dois quesitos, disponibilidade e prazo de pagamento, me gera uma insatisfação marcante. É o efeito que eu tenho aqui nessa seta magenta que está cruzando o eixo do gráfico aqui, né?
Eu tenho a área unidimensional, então, por exemplo, a qualidade premium para o nylon 66, ela é percebida como essencial, mas a sua ausência não causa insatisfação. Ou seja, se eu tiver um material que tenha muitas virtudes, mas outro cumpre os objetivos, se eu não tiver o melhor, também ele é meio. Ele não causa ele pode causar uma satisfação maior, mas ele não causa uma insatisfação se eu não tiver. No caso da indiferença, né, que é essa seta cinza que eu tenho aqui, por exemplo, flexibilidade de volume, não afeta a satisfação diretamente. Se eu, por exemplo, tiver volumes é, embalagens que tenham 750 quilos ou 25 quilos, isso é indiferente para o cliente. O que ele precisa é ter o material atendendo. Claro, se ele não precisar dos 750 quilos, ele vai preferir uma embalagem menor, mas nunca vai gerar uma insatisfação, porque sempre o vendedor pode facilitar a situação e convencer o cliente a pegar uma quantidade maior e não gerar o aspecto negativo de não atender no volume correto. No caso do obrigatório, né, aqui é interessante porque o product mix, ou seja, a quantidade ou a variação de tipos de material para esse tipo de plástico, né, no caso esse plástico de engenharia, o nylon 66, ele é um fator neutro. Mas se você não tiver essa característica, ele causa insatisfação. Ou seja, na dúvida, é melhor não. Se você puder ter esse tipo de produto em várias vertentes, ótimo. Você pode comentar, mas se você não tiver, é melhor não falar, porque a insatisfação é causada rapidamente se você demonstrar que você não está habilitado como os outros fornecedores. Aqui um fator importante, né, é a percepção de valor. E valor dentro da área de qualquer produto, né, é muito importante a gente entender como ele se dá. A melhor definição que eu vi que valor na verdade, ele é maior ou igual à demanda pelo custo que você está disposto a pagar. Só que essas demandas, elas têm cunho emocional, funcional e pode ser básico. O emocional é realmente você ter uma interação que propicie um relacionamento maior com o cliente. Assim como ele julgar se você consegue passar para ele quais os aspectos operacionais e estratégicos dessa venda. E muitas vezes o tipo de insight que você pode proporcionar num relacionamento, que tipo de contribuição fora negócio você pode atribuir ou trocar com a pessoa que está comprando, né? Nesse caso, o que a gente pensa, né, aquele tipo de, olha, você tem determinadas ideias que são inspiradoras para aquele tipo de contato e o comprador ou a pessoa que decide a compra se inspira ou acha que você é uma pessoa que possa passar esse tipo de valor. O valor funcional sempre está relacionado a uma demanda econômica e de desempenho, né? E o valor básico, né, que todo mundo considera, especificação, preço aceitável, conformidade e ética. Eu costumo dizer que hoje todo comprador moderno ele considera isso como dado, isso é básico antes de você fazer a negociação, pelo menos nos mercados que a gente considera civilizados, né? O mercado paralelo aí realmente é mais difícil, mas nos mercados mais alinhados, mais sérios, isso é uma vertente importante.
O cliente sempre tem pressa, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, nas redes sociais, o tempo médio que o cliente está disposto a esperar para ter uma resposta, né? Então, até 1 minuto, por exemplo, no aplicativo de mensagem, tipo do WhatsApp, é o que se espera e é o médio. Nas redes sociais, 15%, no e-mail, 10%, no chat GPT 35%, e no telefone, no chat, na conversa por chat 35% e no telefone 37%. Quando você vai se afastando em tempo, né, a resolução ou a expectativa vai piorando em termos de tomada de decisão. O que é mais importante é que, pelos levantamentos da Xiaomi, por exemplo, quando você atende rapidamente o cliente, ou tem uma resposta rápida, você tem um desempenho até 391% maior em termos de receptividade. Onde está o cliente numa lista infinita? E aqui é uma coisa interessante, né? Às vezes você faz uma programação de venda, de visitas, né? E você consegue um recorde de fazer 3 visitas por dia. Durante uma semana, se você foi bem sucedido, você faz 15 visitas num dia. Se você pegar uma atuação, uma comunicação via LinkedIn, por exemplo, né, você tem um retorno aqui pelo gráfico de 3,5%. Só que o LinkedIn atende o equivalente, por exemplo, a 10 mil ou 1.000 chamadas, né, ou 1.000 contatos que você tem. Bom, esses 3,59%, né, significam desse total o equivalente a 90 clientes, né, ou aliás, a 35 clientes. Numa chamada no LinkedIn você consegue tudo que você não consegue numa semana, 2 vezes a semana. O que eu quero dizer é que hoje uma mídia bem feita, ela tem um poder de atingir uma quantidade, mesmo que seja pontual dentro dessa mídia, muito superior aos clientes que você conseguiria fazer numa semana normal. Então a gente tem que considerar isso como um ponto importante na nova comunicação de produtos. Como manter a atenção? Bom, na verdade, sempre o marketing melhor é aquele marketing que a gente consiga posicionar e dar a comunicação correta, sempre para o cliente, da melhor maneira possível e muito direto no interesse dele. Isso daí continua sendo assim. E quanto mais atenção eu tenho com a minha comunicação via mídia social do que eu posso oferecer para o cliente, melhor vai ser o resultado da conversão da prospecção que eu posso esperar dele. Aqui a gente tem 12 boas sugestões para aumentar a jornada de vendas, né? Então, de práticas de vendas, né? Então, aqui eu tenho o mercado contra o ego, né? A gente tem que entender o mercado como um todo e esperar que o ego, a gente não sabe tudo sozinho, é melhor sempre pensar com outros colegas de outras áreas para entender como o mercado reage. Tem que calçar o sapato do cliente para entender quais as necessidades deles. Também é importante, no item 3, saber quais os tipos de produtos são mais prioritários para esse cliente, para tentar levar soluções para esses casos. Compartilhar soluções, né, sempre é importante. Eu acabei de ter vindo da Alemanha, né, a gente estava na K 2025, como importante você estar alinhado com o que tem de novo no mercado para compartilhar com os clientes, né? Augusto, só uma informação. Né? Augusto, temos mais 5 Sim. minutos, tá bom? Sim, só para não atrasar muito a próxima. Obrigada. Tá legal, obrigado.
e a rapidez, como a gente estava falando, sempre é essencial, né? E aqui você tem que redes sociais, feedback mensal, parcerias com clientes, entender o cliente do cliente, participar em eventos onde a gente faça simulações importantes para os clientes, sempre é uma boa prática e que muitas vezes a gente não considera na jornada de vendas, né? O que os clientes procuram nas mídias sociais? É importante a gente entender o que o seu cliente está procurando nos blogs, nas mídias e até no seu catálogo virtual que você eventualmente tenha na internet. E se isso não funcionar, pergunta, porque às vezes você vai se surpreender com que tipo de interesse ele está procurando nas mídias e que você pode colaborar. As mídias sociais e o consumidor B2B, como a gente chama, né, é diferente hoje. Hoje os compradores, eles são ou da geração Z, que nasceram em 1990, ou são da geração milênio de 2000, ou seja, esse novo comprador, ele tem entre 25 e 35 anos, e eles são muito partidários e engajados em todas essas mídias para tomar a decisão, para influir a sua decisão final, então é importante considerar isso. É importante entender que essa nova geração de compradores, eles vasculham e procuram informações para formar a sua decisão final. Então, LinkedIn, TikTok, WhatsApp, tudo é considerado, deve ser considerado como uma mídia de comunicação para entender onde esse cliente está procurando as soluções e formar a decisão final dele. Bom, para resumir, as vendas sustentáveis, além da venda convencional que a gente procura, ela tem hoje que considerar a rota digital, senão ela está perdendo uma oportunidade única de tentar encontrar onde seus clientes estão. Lembra daquelas 200 toneladas que a gente viu no começo? É isso que a gente tem que considerar. Como a gente tentar entender onde esse cliente para essas 200 toneladas estão. E muitas das respostas podem ser encontradas onde a gente menos espera. Não no escritório dele, mas nas mídias que eles estão se distraindo nesse momento para tentar formar opinião. Pessoal, era isso que eu tinha que falar. Em nome da ACEPLAS, a gente agradece. Hoje a gente fornece um cunho de produtos da área de certificação para a área de plásticos reciclados. E o que vocês tiverem dúvida, está aí os nossos contatos e a gente está à disposição para atendê-los. Grande abraço, obrigado. Ô, Augusto, maravilha, viu? Muito interessante. A gente vai, né, falando do horário, porque você tem aí uma quantidade enorme de anúncio, de conteúdo, mas um tema muito diferente, né? Quando você mencionou esse tema comigo, eu falei, nossa, vamos, que o tema é muito, muito diferente, importante, né? O Augusto está sempre trazendo algum tema, sempre me orientando também. Ele sempre fala, Simone, você viu tal coisa, você viu tal coisa. Então é um grande parceiro aí, uma pessoa com maior respeito que eu tenho aí no mercado. Muito obrigada, viu, Augusto? Obrigado, Simone. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal.